Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. O Mundo dos Negócios ele permeia por vários setores da economia e a cada fim de semana, a cada domingo, a gente apresenta aqui ramos distintos de atividade econômica, de mundo empresarial, para estimular você a abrir o seu negócio, a empreender, a fazer diferente, a construir o seu futuro. Hoje nós vamos falar aqui sobre inovação, tecnologia, startup, com 3 craques. Vamos conversar com Carlinhos Van Sosten, do Sebrae. Vamos conversar com Marcos Borges, da Paytour. Vamos também conversar com Guilherme Oliveira, da Cia Hub Cowork. Vamos fazer esse povo falar em português, porque essas palavras todas em inglês confundem muito a gente. Começar com você, Carlinhos, para a gente bater um papo inicial, para a gente explicar para o nosso telespectador inicialmente o que é uma startup. Acho que a melhor forma é a gente já começar, inclusive, traduzindo, né? Sim. O que seria startup, o equivalente a isso em português. Seria empresa nascente, ou seja, uma empresa que está começando. Mas não só isso, porque senão toda empresa que está começando seria uma startup. Além disso, tem que ter algumas outras características. Por exemplo, normalmente as startups são empresas de base tecnológica, que usam de forma muito intensiva software. E pelo fato de elas utilizarem software, elas adquirem características muito peculiares e específicas. Por exemplo, elas são capazes de escalar o seu negócio de uma forma até ilimitada. O que seria escalar? É crescer muito. É uma das características, então, das startups. Velocidade de crescimento. É a capacidade de crescer muito, a velocidade também, porque elas crescem muito rápido, porque elas, digamos, viralizam, né, que é um termo mais comum hoje. Essa ideia de que, de repente, um produto começa a fazer sucesso para determinadas pessoas e aí ele passa para novas cidades, passa para novos estados, passa para o mundo todo. Então, a startup ela tem essa característica, né? Além disso, são negócios geralmente propensos a lucros elevadíssimos, o que torna eles muito atrativos para empreendedores que querem criar negócios inovadores, né, que são muito criativos. Então, essas são características, né, e ao longo da conversa aqui a gente vai falando sobre outras coisas também. Perfeito. Marcos Borges, o que é a Paytour? O Paytour ela surgiu como uma empresa para resolver um problema no setor de turismo. A gente atende empresas formadas principalmente em empresas de pequeno porte. O turismo no Brasil, até para contextualizar para o público, ele é formado por empresas que 97% delas são empresas de pequeno porte. Então, são pequenos negócios e que têm uma dificuldade enorme, que é se posicionar digitalmente para que os seus clientes possam encontrá-lo e fazer a venda acontecer para esse cliente. Nos últimos anos, a gente tem percebido uma mudança muito grande no comportamento de compra nosso, né, de consumidor, e esse consumidor ele tem dificuldade de comprar serviços turísticos, né? Então, a gente nasceu com esse objetivo, ajudar esses pequenos negócios a se conectar aos turistas e conseguir vender seus serviços através da internet. Você faz a intermediação, então, entre o consumidor e essas pequenas empresas que atuam no ramo turístico? Que tipos de empresas são essas? Pronto, a gente atende empresas que são de serviços turísticos que estão lá na ponta no serviço da cadeia do turismo. Empresas de receptivo, de passeios, de transfer, empresas de atividade de lazer. Então, tudo que o turista vai fazer em um destino são potenciais clientes que o Paytour atende. E a gente, na verdade, a gente não intermedia a venda, a gente cria canal de venda para que eles consigam vender diretamente para o seu cliente final. Na verdade, a gente tira o intermediador do meio, facilitando a venda direta com o empreendedor e onde ele consegue ter uma margem de ganho melhor por estar vendendo diretamente para o consumidor final. Vou querer saber que canais são esses daqui a pouco, porque antes eu vou conversar aqui com o Guilherme, que é da Cia Hub. Guilherme, o que é a Cia Hub? Então, o Cia Hub ele é um espaço coworking, e o que danado é isso, né? Então, são 2 nomes em inglês, mas o coworking é um espaço de trabalho colaborativo, onde a gente tem salas privativas, escritórios, onde as pessoas vão lá trabalhar todo dia, mas também a gente tem salas de reunião e atendimento. Então, hoje o empreendedor ele pode ir lá no Cia Hub e contratar por hora. Então, eu sou um advogado, eu não tenho, estou iniciando a minha jornada agora. Sim. E preciso atender meu cliente.
Então, cara, você vai fazer lá uma contratação de 2 horas da minha sala de reunião para eu fechar esse negócio. Então, o coworking ele vem para isso, para trazer flexibilidade dentro do mundo do escritório corporativo. Só que a gente dá um passinho um pouquinho ainda mais, que a gente trata esse nosso negócio como um negócio de comunidade. Então, a gente realiza vários eventos, a gente está conectado com as instituições para que os empreendedores eles tenham uma cultura de compartilhar conhecimento. Então, cara, todo mês eu vou lá no Marcos e digo, Marcos, como é que você está fazendo aí o atendimento do seu cliente? Que ferramenta você está utilizando? Aí Marcos tira lá meia horinha, a gente toma um café e ele vai e me explica. Então, ali é uma universidade onde os empreendedores vão compartilhando conhecimento. Vocês estão trocando informações sistematicamente. Exato. São muitas empresas dessas startups assim, com foco na inteligência, sobretudo na inteligência digital, que estão crescendo aqui, Carlinhos? São muitas. São muitas e todo dia são criadas empresas novas, porque uma outra característica das startups é que é muito fácil, vou botar aqui assim bem entre aspas, é muito fácil você experimentar um negócio de uma startup, ou seja, você criar um protótipo, digamos assim, um produto ainda que não é o produto final e você colocar ele para ser testado e avaliado pelo usuário. Então, isso é muito mais fácil do que numa empresa tradicional, que às vezes você tem que criar estrutura física ou você tem que fazer uma fábrica. Numa startup, se você consegue, com um pouco de tecnologia, já criar mais ou menos a cara desse produto, você já pode começar a ver se as pessoas estão realmente dispostas a usar e a pagar por aquilo. Então, essa facilidade faz com que os empreendedores, né, eles se animem muito a criar negócios, experimentar negócios, e aí existem metodologias para isso. Então, toda hora estão surgindo coisas novas, né? Às vezes a gente conhece um empreendedor de uma startup, quando ele já está com 1 ano e meio, 2 anos já no mercado, que aí ele aparece lá no Sebrae, vai conversar com a gente, está passando por alguma dificuldade, então a gente é procurado constantemente, a gente tem um projeto no Sebrae que atende esses empreendedores que estão buscando novos mercados, que estão querendo crescer, que estão Qual querendo... é o nome desse projeto? É o projeto de startups, né? Certo. Que atua com esse segmento, e o Sebrae Lab, que é um espaço também desse nosso, que a gente se refere a esse ecossistema, né, que fazem parte empreendedores, investidores, Ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação. O papel do Sebrae especificamente no ecossistema é o quê? E junto também a essas empresas de startups, qual é o papel fundamental do Sebrae? Eu diria que o nosso papel é muito de fomentar e de apoiar os negócios e os empreendedores, mas também a gente tem um papel de animar esse ecossistema, de fazer as conexões acontecerem de forma mais rápida, de integrar as instituições e os diversos atores desse ecossistema. Então, a gente promove muitos eventos, muitas reuniões, para colocar as pessoas em contato, fazer com que, a gente usa a expressão assim, com que elas se colidam, né? E nessas colisões elas possam se conhecer e algumas descobertas surjam ao acaso. Né? Então, São boas colisões, então. Exatamente. Um empreendedor que está criando um negócio de turismo, de repente conhece um empreendedor que tem uma solução tecnológica que pode se conectar ao negócio dele num evento que eles estavam ali tomando um show. Canais, você estava se referindo há pouco, Marcos, com relação aos canais que vocês utilizam para aproximar as empresas que estão na ponta da área de turismo junto com os clientes. Que canais são esses? Quando a gente se refere a canais, a gente está falando de canais de venda. E o principal canal de venda hoje, que a gente vai buscar o cliente, é na internet. Né? Então, assim, toda pesquisa hoje, quando você procura por algum serviço, algum produto que você está desejando consumir, você vai fazer a busca em canais como Google ou redes sociais como Instagram, Facebook, entre outras. E essa questão de você não estar presente nesses meios de busca faz com que você tenha ali você se desconecte do cliente que você pode atender. Então, o primeiro ponto que a gente resolve é criar um canal de e-commerce, que é uma plataforma de venda, uma loja online, onde a gente consegue disponibilizar essa empresa visível na internet. Então, ela passa a ter o seu primeiro canal de venda, que é através de um e-commerce, né? A gente consegue conectar outros canais de venda que a gente chama de canais de retaguarda, né? Então, a gente consegue criar um canal de venda de afiliados, que nada mais são do que os parceiros que indicam os serviços. Essa é uma prática muito comum no turismo, mas o que a gente fez foi trazer isso para o digital, para que os controles e a gestão seja mais otimizada para o negócio. Isso é o que se chama no mundo afora de clube de negócios? Eles são... É quase um clube de negócio no ambiente digital? Ele tende a se tornar um clube de negócio. A gente está dando o próximo passo para poder criar também esse ambiente.
Mas o afiliados é praticamente o que a gente chama da venda boca a boca, é aquela indicação. Muito comum, por exemplo, as pessoas vão entender quando você vai numa praia e você pergunta para um dono de uma barraca uma indicação de um passeio e ele te indica ali. Aquela indicação, ele está fazendo e ele está ganhando por ter indicado um cliente para esse outro serviço. A gente está digitalizando isso para poder tornar o controle e o alcance maior. Nós vamos para um rápido intervalo e o mundo dos negócios volta já, discutindo sobre inovação, sobre startup, essas coisas da modernidade digital. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, falando hoje sobre inovação, sobre startup, essas coisas do mundo moderno. Estamos conversando aqui com Marcos Borges, da Paytour, com Carlinhos von Sosten, do Sebrae, e com Guilherme Oliveira, do CIA Hub, aqui em Natal. Guilherme, qual é a perspectiva desse seu negócio em relação a mercado, dominação de mercado, ampliação? Como é que é? Como é que está hoje esse mercado? A gente está com boas perspectivas. As empresas estão deixando de ter sede própria para usar esse serviço, é isso? Está havendo esse movimento. A gente está com 5 anos aqui em Natal. Sim. A gente começou com 180 metros quadrados, hoje a gente está com um pouquinho mais de 1.000 e estamos com uma unidade lá no Sebrae, que é um parceiro super importante para a gente vem fomentando esse ecossistema juntos. E as empresas, elas veem com bons olhos o coworking, acho que por 3 grandes motivos. O primeiro e mais importante é porque você está dentro de um ambiente onde as pessoas estão mais abertas, então você consegue fazer essa troca que a gente falou no início, né? Segundo, os contratos flexíveis. Então, hoje uma empresa tem 10 pessoas, talvez daqui a 6 meses ela tenha 20. Certo. Então, eu me comprometo você com um contrato de 5 anos e como é que isso vai ser? Como é que eu faço para crescer? Então, essa flexibilidade do coworking é muito bem vista. E o terceiro é que os nossos espaços eles já vêm prontos. Então, nenhuma empresa ela tem que fazer alocação de capital. Eu quero que ela aloque capital no negócio dela. Certo. Dá mais dinheiro do que o imobiliário. Certo. Ou deve dar, né? Então, esses 3 grandes motivos fazem com que a gente tenha uma boa perspectiva de crescimento. E cada vez mais pessoas estão procurando esse novo modelo de locação. Só para ficar mais claro, a pessoa pode, por exemplo, dizer, eu vou alugar aquela sala durante o ano todo, das 3 da tarde às 4, só isso. É assim? Exatamente. Você pode também, por exemplo, eu tenho um cliente lá que o time dele são 20 pessoas, mas que vão trabalhar todos os dias só são 7. Certo. E uma vez por mês ele reúne todas as pessoas da sua equipe no nosso auditório durante 4 horas. Certo. Então, hoje ninguém faz reunião toda hora. Paga pelo que usa. Você vai pagar pelo que usa. E você tem uma oferta de serviços, internet, café e água, essas coisas? Eu digo que ter a mesa bonita e a cadeira bonita, o café quentinho é nossa obrigação. O que a gente entrega de extra, entrega valor para o nosso cliente, são essas conexões. Então, é o empreendedor dizer, cara, eu estou com dificuldade em fazer marketing. Está aqui, 3 pessoas boas para você conversar. Bata um papo com eles. Sim. Você falou em marketing, eu já fiquei curioso. Estou certo, Carlinhos? Com certeza. E é interessante isso que o Guilherme fala, porque isso representa muito essa nova mentalidade, ou como eles costumam dizer, esse novo mindset, Certo. né? Dessa geração nova, essa geração Z, qualquer que seja o nome que se dê, que é uma geração que tem menos apego às questões materiais, né? Então, por exemplo, enquanto um tempo atrás as pessoas queriam ter o seu imóvel, hoje em dia o cara não quer ter seu imóvel porque ele quer estar morando 6 meses num lugar, depois ele quer estar morando depois em outra cidade, ou ele quer mudar de imóvel, e aí ele prefere um Airbnb, né? Ele quer ter resultado, então. Ele prefere usar Uber em vez de investir num carro próprio, porque ele quer ter flexibilidade. Então, essa nova mentalidade de que as pessoas elas querem principalmente flexibilidade, né? E essa mentalidade vai para a forma de conduzir os negócios, porque as startups são empresas que precisam de muita flexibilidade, porque elas precisam de explorar novos mercados, novos nichos de mercados, eles precisam mudar a tecnologia, às vezes, para adequar o produto. Então, isso faz parte da natureza desse negócio, que é diferente dos negócios tradicionais, que são muito presos, às vezes, a estruturas físicas, né, que são muito fechados em suas estratégias de marketing. E esse novo mercado, esses novos negócios, são o oposto disso tudo. Marco, como negócio, você fundou o Paytour quando?
O Peitu ele nasceu em 2017. A gente passou por um período de incubação dentro do Metrópole Digital. Sim. Vocês são filhos do Metrópole Digital. Nós somos cria lá do Metrópole, então a gente... Professor Ivonildo Rego, Ivonildo um trabalho Rego. bacana. Então a gente nasceu, a gente participou do edital lá, ficamos incubados dentro da incubadora por 2 anos. E a empresa ela vem já 6 anos de mercado, né? Sendo que interessante, o Carlos falou anteriormente sobre a questão da digitalização, o grande momento que a gente teve de crescimento foi nesses últimos 3 anos. E, por incrível que pareça, o ano que a gente teve o maior crescimento do nosso negócio foi em 2020, em plena pandemia. O que retrata muito o que Carlos falou antes, que o quanto a digitalização tende a crescer e o quanto mostrou para os negócios que o caminho do digital é algo que a gente não tem como voltar mais atrás. Quer dizer, a pandemia, então, foi um marco de modernização para os novos negócios, apesar de toda a dificuldade de saúde que nós tivemos. Sim, gerou muita dificuldade para o negócio. É bom deixar claro que a gente não se vanglorie do fato da pandemia. Mas, assim... Houve uma mudança de paradigma, né? Houve uma mudança. Todo mundo dentro de casa, né? Exato. Pensando... E também houve uma mudança aí da questão da mentalidade do empreendedor, né, do setor de turismo, que até então ele não enxergava o digital como uma oportunidade de negócio e ele acabou sendo levado para o digital por necessidade de manter o negócio vivo. Então, a inovação para eles, no caso, acabou vindo de uma dor muito forte, que foi aquele período inicial da pandemia, que praticamente pararam os negócios. E o digital foi uma mola de gerar impulsionamento do negócio, visibilidade para, na retomada, você conseguir ter visibilidade e ser visto pelo cliente para poder gerar negócio. Sob o ponto de vista de business apenas, o resultado do negócio já lhe atendeu, já lhe satisfaz ou não? Ainda não, a gente está sempre buscando... Mas já viabilizou o negócio? Já viabilizou. O negócio, como a gente fala, já teve break-even, né? Ele já se paga. Traduza para o português, que a gente na abertura do programa eu disse, cada palavra que a gente fala em inglês aqui a gente tem que traduzir. A gente já cobre o custo, né? Então a gente já gera lucro. A nossa receita hoje ela é maior do que a nossa despesa, mas ainda tem muito mercado para a gente poder crescer, né? Só para te dar um número em relação à venda online no turismo, ela hoje não representa mais do que 6% da venda. Então a gente tem aí uma trilha muito grande de crescimento para poder digitalizar vários negócios no mercado brasileiro, inclusive fora, né? Que a gente já tem um alcance também fora, mas a gente ainda... Você atua no mercado internacional? A gente atende hoje clientes em mais 4 países. Sim, vamos supor, a pessoa está aqui em Natal e aí ela quer ir para um país da Europa. Vamos lá, para a Espanha. E aí ela quer saber as atrações no ponto de venda lá. Você faz? A gente consegue atender hoje empresas na França, consegue não, né? A gente atende hoje clientes na França, Estados Unidos, México e Argentina. Sim. Mas o nosso produto ele tem essa facilidade de expansão, internacionalização, por ser totalmente digital, né? Então, assim, por ser um produto pensado em crescimento em larga escala, ele já está preparado para poder atender em qualquer língua. Interessante isso aí. Guilherme, sob o ponto de vista de negócio, como é que está? Qual é a sua avaliação do Cia Hub? Já conseguiu monetizar a ponto de atender a sua expectativa inicial? Acho que a resposta vai ser muito parecida com a de Marcos, né? Sim. Hoje a gente já... Veja só, você já multiplicou por mais de... Você disse que tinha 100 e poucos metros quando começou. Começou com 180. 180. Tem 1.000 metros quadrados. Quer dizer, é uma evolução gigantesca, mais de 5 vezes. Então, você foi fazendo investimento, tudo bem, mas já cresceu 5 vezes. Deve ter sido um bom negócio, né? Não, com certeza. 5 anos, você falou? 5 anos. Vai fazer agora, em dezembro. A cada ano você dobra, você cresce sempre, quer dizer, em relação à base original. A meta é essa, né? A gente dobrar todo ano, mas vai ficando mais difícil agora com que a gente está maior. Mas as expectativas são muito boas. A nossa meta é chegar nos próximos 3 anos a 5.000 metros quadrados. Sim. Até porque o jogo vai ficando mais divertido. É mais gente. Hoje trabalham em torno de 300 pessoas todos os dias nas nossas 2 unidades. Já tem 300 pessoas trabalhando lá? Vão lá todo santo dia trabalhar, gerando emprego. Uma parte da nossa audiência ela é composta por jovens que querem encontrar uma perspectiva futura para eles. Que negócio eu posso fazer? Que dica você daria a ele agora que está nos assistindo em casa? Você imagina que a pessoa está em casa sem ter um rumo, procurando o que fazer. O que é que você diria para ele? Cara, eu diria para vocês que estão aí procurando começar a empreender, a procurar gente boa. Eu acho que se a gente ficar em casa, ali na mesmice, a gente vai ficar na mesmice. Então, eu tenho que procurar me conectar com pessoas boas. E tem gente lá no C-Hub, tem gente lá no Sebrae.
Pessoas que estão ali, cara, tanto para você começar a trabalhar numa empresa, que lhe dê a oportunidade de crescimento, como também pessoas para lhe dar dicas. E você todo empreendedor tem que ter aquela coragem, né? Se a gente não tiver aquela coragem de arriscar, a gente não vai sair do canto. Então é isso, é procurar gente boa para se conectar. E as instituições que estão aí para apoiar a gente, como o Sebrae. Certo. Que conselho você daria, Marcos? Olha, dava a gente passar aqui um bom tempo falando de conselho, mas assim, pessoas que o Guilherme falou é super importante porque você não vai conseguir ir muito longe sozinho. E também cercado de pessoas que não sejam boas. Então, pessoas boas ao teu lado é fundamental. Se você for partir para poder procurar uma solução que você quer atender e você vai querer ganhar dinheiro, pensa, antes do dinheiro, pensa em que problema você vai resolver e o quanto efetivo esse problema existe, né? O quanto existe realmente mercado para você atender essa dor. Acho que o Carlos vai poder falar com mais precisão sobre empresas que fecham, que na verdade a grande problema que as empresas fecham é porque elas não resolvem problema nenhum de ninguém. Então, olhar muito para o mercado, conversar com quem já está no mercado, trocar ideia para poder você abrir o que você quer fazer, porque o feedback de alguém que já está no mercado, que já teve experiência em uma outra área, vai poder te ajudar para você não cometer erros que podem ser evitados, né? Eu acho que não existe atalho, mas você minimizar erros é possível. Perfeito. Carlinhos, o que é que você diz? Lembrando que você está com a camisa do Gol e agora, nesse mês de outubro, vem aí o Gol RN. Eu queria que você fizesse a sua explanação final, falando para o nosso telespectador que está em casa e aproveitasse, fizesse o chamamento para o Gol, porque eu mesmo vou estar lá também. Tá certo. E eu espero que você que está em casa hoje também possa viver esse momento com a gente lá, dia 28 e 29 de outubro, no Centro de Convenções de Natal. Eu diria que, além de tudo isso que já foi colocado pelo Guilherme, por Marcos, a questão das conexões, você também está aberto a novas experiências, porque criar novos negócios só pode ser feito se você está com a mente aberta, né? Tem um autor famoso que ele diz, a nossa mente é como um paraquedas, né? Só funciona se estiver aberto. Então, você não vai querer saltar de um paraquedas e depois descobrir que ele não abre mais, né? Então, a mesma coisa é a nossa mente. Então, a gente tem que abrir, estar aberto a novas experiências, se conectando com pessoas que já fazem parte desse ecossistema e, principalmente, buscar aprender, porque empreender não é uma coisa que se faz ao acaso, não é só eu acho que é por aqui, eu vou por aqui. Tem ciência, tem que ter conhecimento e o Gol RN, a gente vai ter muito conteúdo sobre isso, conteúdo de quem viveu essa jornada empreendedora e que teve sucesso ou que não teve sucesso, vai compartilhar também. Pessoas que sabem os caminhos, que já atravessaram, bateram nas pedras, né? Vão contar suas experiências. Então, o Gol RN é uma oportunidade para você se conectar, viver experiências e, principalmente, aprender muito com o conteúdo que a gente vai disponibilizar lá para vocês. Bacana, né? Conversei aqui com Marcos Borges, da Peitur, com Carlinhos von Sosten, do Sebrae, e com Guilherme Oliveira, do CIA Hub, sobre inovação, sobre startups, sobre uma perspectiva de novos negócios. Nós ficamos por aqui. No próximo domingo nós voltaremos às 10h30. Tenha uma boa semana para você e um bom domingo. Tchau. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.